paz de Jesus esteja com o coração de cada um, de cada uma, de todos nós, sobre as nossas casas, famílias, lares. Mais uma manhã de boas novas, mais uma manhã com a palavra de Deus aberta, mais uma manhã com a Bíblia Sagrada aberta, mais uma manhã preciosa de construção, de crescimento, de renovação espiritual, mais uma manhã de aprofundamento bíblico, mais um devocional, mais um motivacional. É muito bom estarmos juntos e eu me sinto cada vez mais alegre de poder ter a oportunidade de usar aqui alguns minutinhos para juntos meditarmos na bendita e preciosa Palavra de Deus. Nós vamos orar nesse momento pedindo ao Senhor para que Ele continue falando aos nossos corações e eu quero também nesta manhã, depois que trouxer aqui a palavra, geralmente a gente faz de forma diferente, eu quero orar intercedendo porque estamos aí no 5º dia da nossa Semana do Clamor que fazemos os 7 primeiros dias de cada mês. Esse período começamos, esse mês de fevereiro começamos alguns dias depois, mas estamos orando para que você tenha um mês de fevereiro marcado pela graça de Deus, pela bondade de Deus, pelo favor de Deus. Então, que você possa ouvir a palavra, crescer na palavra e sinta-se convidado, se você ainda não é, a se tornar um parceiro de todo o trabalho missionário que a gente tem realizado com muito amor e com muito carinho e com muito zelo para o Senhor, tá bom? Faça parte disso, porque muitos frutos nós temos visto esse trabalho produzir para a glória de Jesus e eu sei que nós não conseguiríamos caminhar, avançar e estarmos 4 anos semeando a palavra aqui e por todos os trabalhos que nós estamos fazendo e fizemos aí em tantos lugares, se não fosse com o carinho dessas pessoas que permitiram o Espírito Santo aliançar o coração delas ao nosso coração. Você é muito importante para tudo que a gente tem feito, você é muito importante para tudo que a gente está fazendo e eu não tenho dúvida que a recompensa que nós não podemos dar aqui, a não ser muitas vezes orando e chorando aos pés de Jesus, todos os momentos que vamos interceder pelos filhos de Deus que cooperam conosco, os céus vão te recompensar. Eu sei que o Deus do céu vai te recompensar e eu sei que há um galardão muito grande preparado para a sua vida. O apóstolo Paulo diz que para aqueles que fazem alguma coisa na obra de Deus, existe um depósito e Deus guarda esse depósito para o dia certo, para o tempo certo. E eu creio que o Senhor, Ele vai recompensar seu coração, sua vida, sua casa, sua família, tá bom? Nós já começamos assim, convocando pessoas. Se você diz, pastor, mas eu tenho outras atividades, outras coisas com as quais eu coopero, apenas faça o esforço, se você pode, de estar junto conosco também, não é? Plantando às vezes aquilo que parece pouco aos seus olhos para os projetos e aquilo que a gente tem realizado e para as atividades que temos feito, pode ser algo muito significativo. Então, vamos orar ao Senhor. Pai bendito, nós nos rendemos nesta manhã em gratidão ao Senhor pelo privilégio de termos amanhecido e de estarmos ainda de pé. Obrigado por todas as coisas que o Senhor tem direcionado e conduzido, por todo o favor da Tua parte que tem nos alcançado, pelo Teu carinho, o Teu zelo e o Teu amor, que tem tocado corações para que não
deixem esse trabalho finalizar ou findar, mas que esse trabalho venha continuar. Eu te louvo por isso. Te louvo por nós te louvamos por essa manhã que o Senhor já tem nos concedido e por esses minutos que vamos ter na tua presença, ouvindo a tua palavra, recebendo a tua palavra, desfrutando da tua palavra, sendo alcançados e atingidos pelo poder da tua palavra. E eu sei que a gente se acostumou ao longo da vida, recebendo ministrações, às vezes numa terça-feira, numa quinta, num domingo. Mas eu lembro em 2020, quando eu falei para os teus filhos aqui, que o meu desejo era que o Senhor me desse fôlego, graça e condição de doar do meu tempo, todo o tempo possível e necessário para este trabalho. Durante muito tempo eu vim me dividindo aí nas minhas viagens e diminuímos toda essa carga de viagens e de pregações nas igrejas dos colegas pastores para focarmos naqueles corações e naquelas vidas que o Senhor foi colocando nessas lives, de modo que todo o nosso coração tem se voltado para esse trabalho e temos aberto mão de muitas coisas para estarmos aqui. E eu sei que foi o Senhor e não nós que nos deu o privilégio de podermos semear a tua palavra todo dia aqui. E se a gente continua, é porque o Senhor tem feito a sua igreja continuar. É porque o Senhor tem sido misericordioso. É porque o Senhor tem sido bondoso. É porque o Senhor tem sido favorável. E eu sei que jamais poderia fazer qualquer outra coisa aqui, principalmente nesse período, se não fosse a tua mão, Senhor, me sustentando. Obrigado, porque apesar de todas as mudanças vividas no mundo de 2020 para cá, e de todos os desafios que se apresentaram, porque tudo se tornou diferente, muito alto e muito difícil, mas o Senhor tem nos ajudado. Te louvo por aqueles que amam nos ver bem, que oram para que a gente esteja bem, que têm prazer e alegria em nos ver bem e deseja todo o bem à nossa casa e à nossa família. Que o Senhor recompense essas pessoas, porque os que amam ver aqueles que o Senhor chamou bem, eles nunca viverão mal, sempre viverão bem, porque a tua palavra mostra que quando o Senhor ergueu Abraão, o Senhor mostrou que aquilo era um princípio. Os que abençoam são abençoados, está em Gênesis 12, e eu sei que há uma bênção derramada sobre as casas e os lares, assim como há uma bênção que tem sido derramada sobre o meu coração e sobre a minha família. Continua sustentando todos nós, nos dando vitória, saúde em tudo. Cuida de todos nós, de todos os nossos familiares. Alcance com teu amor e a tua mão a vida de todos nós. É o que eu te peço, para a tua glória, para o teu louvor, no nome bendito, maravilhoso de Jesus. Amém, amém e amém. Gente, eu quero ler a palavra com você. Nós estamos no 5º dia da nossa Semana do Clamor. Eu quero deixar aqui uma rápida reflexão e não vou tomar muito tempo, até porque estamos tendo esse cuidado diário, mas depois aqui nós vamos estar clamando ao Senhor por cada família, por cada lar, e em continuidade pelo mês de fevereiro, pedindo ao Senhor que cuide das nossas famílias, dos nossos lares, e haja de forma especial e preciosa, como Ele sempre o tem feito. E eu sei que Ele sempre o há de continuar fazendo. Eu quero que você, se possível, abra a palavra de Deus comigo
Abra a palavra de Deus comigo na carta do apóstolo São Paulo, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, e observe comigo a partir do verso 11. Diz assim a palavra de Deus: Mas faça-vos saber, irmãos, que o evangelho anunciado por mim não é segundo os homens, pois não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes acerca de minha conduta no judaísmo, que sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E no judaísmo excedia muitos de minha idade em minha nação, sendo muito mais zeloso das tradições de meus pais. Mas quando Deus, que me separou desde o ventre de minha mãe e me chamou por sua graça, achou bem revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue, nem subi a Jerusalém para me encontrar com os que antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para visitar Cefas, o Pedro, e fiquei com ele por 15 dias. Porém, não vi qualquer outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que vos escrevo, asseguro-vos diante de Deus que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não me conheciam pessoalmente as igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que em outro tempo nos perseguia, agora anuncia a fé que antes destruía. Glorificavam a Deus por minha causa. Amém. Que bom que podemos ler a palavra de Deus e podemos crescer no aprendizado que ela nos traz todos os dias. Nós temos lido esse texto de Gálatas capítulo 1, verso 11 ao verso 24, e é um texto que nos convida a glorificarmos a Deus, uma vez que nós temos aqui as palavras do apóstolo Paulo, que escreve aos crentes da Galácia com o objetivo de anunciar a esses crentes a liberdade proposta e que há em Cristo Jesus, convidando esses crentes a romperem qualquer ligação e aliança com o legalismo tradicional e os convidando a viverem a proposta do Evangelho segundo a graça de Deus que em Cristo Jesus foi manifesta. Paulo faz questão de dizer, entre tantas coisas a esses crentes, 2 que eu quero destacar: que eles tivessem cuidado com os mensageiros do seu tempo, uma vez que haviam muitos, e ele entende que entre esses muitos estavam alguns que anunciavam
ou apresentavam-se como pregadores do Evangelho. E Paulo diz que o que eles pregavam, e poderia ser facilmente identificado, era outro Evangelho. E ele diz que se esse chegasse a anunciar esse outro Evangelho entre eles e a eles, este tal fosse considerado anátema. Paulo diz isso para deixar claro que aqueles crentes deveriam permitir o Espírito Santo proteger a mente deles e o coração deles de qualquer mensagem que não estivesse centralizada no poder de Deus, na soberania de Deus, no poder de Cristo, na soberania de Cristo, no poder do Espírito Santo, na soberania do Espírito Santo. Qualquer mensagem que fosse anunciada, distorcendo, desconstruindo o nascimento virginal de Jesus, qualquer mensagem desconstruindo a encarnação do Verbo, qualquer mensagem desconstruindo a força da crucificação, ou a força e o poder da cruz de Jesus, quanto à crucificação vivida por Ele mesmo, e qualquer mensagem que desconstruísse a ressurreição de Jesus, ou quisesse desconstruir a ressurreição de Jesus, esses crentes deveriam deixar de lado, assim como qualquer mensagem que dissesse a eles que eles precisavam fazer qualquer que fosse a coisa que eles quisessem fazer, ligadas a práticas antigas ou a quaisquer que fossem as práticas novas, estes tais deveriam rejeitar essa mensagem, porque o Salvador dos crentes é Jesus. E nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de nós, é dom de Deus, como diz Paulo aos Efésios, no capítulo 2, o verso de número 8. Uma outra palavra que Paulo usa e compartilha no capítulo 1 com os crentes, está no capítulo 1, verso de número... No capítulo 1, no verso de número 6, quando ele chama esses crentes a um despertamento. E esse despertamento era para atentarem para aquilo que eles haviam recebido como mensagem por meio da vida deste grande homem de Deus chamado o apóstolo Paulo. E Paulo diz: maravilhe-me de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou a graça de Cristo para seguir um evangelho diferente. Por que ele diz isso? Porque havia toda essa influência que eu falei anteriormente, de propagadores de uma mensagem que vinha de encontro à proposta apresentada por Jesus e por Paulo da graça salvadora que em Cristo Jesus há. E Paulo diz: vocês estão titubeando, se dividindo e se permitindo dividir, porque não estão considerando o que eu já vos ensinei. O evangelho puro, santo, cheio do favor de Deus pela graça que nos foi apresentada. E é justamente por isso que Paulo faz questão de chamá-los à atenção e chamá-los a um despertamento, para que eles possam ficar com seus pés firmados e fincar os seus pés naquela palavra de salvação, de fé e de esperança que os alcançaram. Eu poderia trazer aqui tantos detalhes sobre essa carta aos Gálatas, não vou fazer nesse momento, porque eu quero que você observe que o porquê que Paulo
está trazendo todo o testemunho que ele traz a partir do verso de número 11. Tudo que ele vai falar aqui tem a ver com o que ele simplesmente viveu, e ele vai falar isso para esses crentes porque havia quem quisesse desconstruir sua autoridade apostólica, desconstruir tudo mais que Paulo em si havia feito, realizado para o Senhor. E querendo, sim, conduzir essa igreja a um outro padrão que não tinha a ver com a liberdade proposta pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando Paulo, de alguma forma, expõe isso para a gente, nós começamos a perceber, a partir desse verso 11, que ele abre aqui um espaço para esse testemunho, porque ele vai falar do seu próprio ministério. E quando ele vai falar do seu ministério, ele vai falar para deixar claro que quem os crentes ouviram, que de quem os crentes aprenderam, nada mais era do que um vaso escolhido pelo Senhor, um homem chamado pelo Senhor, e que andava no temor do Senhor, de modo que não faria nenhuma outra coisa senão anunciar que Jesus Cristo vive e vive para todo o sempre. Agora, pare aí um pouco e perceba que quando Paulo vai dar esse testemunho, depois de puxar a orelha dos crentes e de despertá-los para a ação, e por que não dizer até maligna, dos falsos pregoeiros ou falsos mensageiros que se achegavam ao povo, Paulo diz sobre o seu ministério, levando em consideração duas coisas, eu penso. Primeiro, que todo mundo cai na ideia de que há uma necessidade sempre de fazer comparações. E Paulo está dizendo assim: olhe para o que eles dizem, pregam, anunciam e falam, e leve em consideração o que eu prego, anuncio e o que eu estou falando. Segundo, eu penso que Paulo está trazendo isso aqui, este testemunho, para dizer a eles: considere a autenticidade do chamado deles, considere o chamado deles e considere o meu chamado. E veja qual desses chamados é um chamado autêntico. Por quê? Porque esse chamado que eu digo que é um chamado autêntico é um chamado que é feito por uma ação do Espírito Santo e do próprio Senhor Jesus. Paulo diz: se vocês considerarem o que eu vou falar agora, vocês vão poder comparar se eu devo ser ouvido continuar sendo ouvido por vocês, ou estes que aparecem por aí querendo desconstruir a encarnação de Jesus, querendo desconstruir a força do sacrifício vicário e salvífico de Cristo, e estes que querem desconstruir toda a boa mensagem da graça de Deus que tem alcançado vocês e vos convidado para serem livres em Cristo Jesus. Bom, Paulo está dizendo a eles: considerem o meu chamado, e eu vou narrar o meu chamado para vocês e como eu vivi durante esse período desse chamado e como tudo aconteceu, para que vocês tenham a certeza de que o que eu estou falando não falo apenas com base no meu discernimento de profeta, de pastor, de missionário,
de apóstolo, mas falo com o coração cheio do Espírito Santo e debaixo da graça e do favor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entendendo essa introdução, perceba que quando Paulo começa a dar esse testemunho, ele nos faz perceber que dentro desse testemunho há uma história dentro da própria história. Isto porque nós conhecemos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, e sabemos que o apóstolo Paulo, ele era um grande religioso. E ele estava entre aqueles que perseguiam a igreja de Deus. E nós sabemos muito bem que o apóstolo Paulo, nesse posicionamento e nesse tempo, a partir desse posicionamento e nesse tempo, ele havia tomado cartas nas mãos contra a igreja de Deus. E ele, que havia sido testemunha ocular, porque estava ali presente, da morte de Estevão, em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, segue com toda a fúria, com toda a ousadia, como alguém diz, como um touro selvagem ou como um leão feroz, buscando a quem possa tragar. E ele vive uma experiência que muda tudo. E essa experiência é o que revela que dentro de uma história surge uma nova história. E é incrível como na narrativa do testemunho de Paulo, a história que eu estou falando está presente na história existente. Por quê? Porque Paulo era alguém que nós poderíamos dizer, era um poliglota. Nós poderíamos dizer de Paulo que ele é o homem que estudou aos pés de Gamaliel. Nós poderíamos dizer de Paulo que ele poderia apresentar-se como ele o faz tranquilamente, como um fariseu de fariseus, e poderíamos dizer muitas outras coisas sobre Paulo. Como eu já falei sobre ele aqui em outro momento, eu paro nesse momento apenas para considerar o testemunho dele. Por quê? Porque esse testemunho, como eu disse, traz uma história dentro da própria história. A história que nós temos é a história do religioso. A história que nós temos dentro da própria história é a história de um homem livre. É incrível que esse homem religioso, sob as amarras da religião, entendia que em nome de Deus ele poderia ferir, poderia prender, poderia matar. Só que quando a graça de Deus explode diante da sua mente e dos seus olhos, há uma modificação muito grande no seu coração. Uma vez que quando ele vinha, diz a Bíblia em Atos 9, ele viu um clarão que explodiu. E não só percebeu esse clarão, mas ele ouviu uma voz, perguntando a ele por que ele o perseguia. E ele disse: quem és? E o Senhor disse para ele: sou eu, Jesus, a quem você persegue. E isso é tão incrível, tão singular, tão precioso, tão maravilhoso, que Paulo sai, ou Saulo, como se queira chamar, Paulo sai dali, conduzido por pessoas, e é levado a uma determinada casa, a um determinado espaço, e fica ali. Neste interim, Deus fala com Ananias e diz que ele precisa ir lá, orar pelo irmão Saulo ou pelo irmão Paulo. E quando é dito isso, logo a história construída com base na religiosidade excessiva vem à tona.
E o diácono, o obreiro, que tem o chamado de orar por Paulo, diz a Bíblia que ele questiona: meu Senhor, eu ouvi coisas acerca desse homem. Em outras palavras, esse homem é terrível. Isso é um leão feroz. Isso é um touro selvagem que luta contra a tua igreja, que persegue a tua igreja e vai apresentando argumentos. Em Atos 9, verso 15, a Bíblia diz que chega aos ouvidos dele as palavras do Senhor. E as palavras do Senhor foram: ele é tudo isso aí. E eu penso que poderia dizer até mais do que isso que você sabe. Mas este é para mim um vaso escolhido. E ele vai anunciar a minha palavra àqueles que eu quero que sejam alcançados. E ao anunciar a minha palavra, ele vai padecer pelo meu nome. Ananias foi lá. Paulo, que estava 3 dias naquele processo, a Bíblia dá testemunho de que ele já tinha tido uma visão, já tinha vivido coisas, porque estava ali em consagração diante de Jesus. Cego, mas em consagração. Não vendo com os olhos humanos, mas vendo com os olhos do coração, da alma e do espírito. E quando isto acontece, nós percebemos que algo começa a mudar, porque o Ananias chega, anuncia a ele a ordem do Senhor, ora por ele, as escamas dos seus olhos caem e algo modifica radicalmente na vida daquele homem, porque eu sei que aquele homem é cheio do Espírito Santo. E ele diz claramente que daí para frente começa essa nova história do homem que perseguia para o homem perseguido, do homem que massacrava para o homem massacrado, do homem extremamente zeloso pela religião para o homem cuja vida respirava 24 horas Cristo Jesus. É uma história dentro da história, porque todas as mudanças que acontecem com ele são mudanças, eu diria, extremamente radicais. E nós percebemos no próprio testemunho que ele traz. Se você percebeu, se você atentou, melhor dizendo, para a leitura que fizemos, a partir do verso 11 de Gálatas 1, ele diz: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho anunciado por mim não é segundo os homens. Por quê? Porque eu tenho uma história que surgiu dentro da história. E ele diz, eu vou deixar claro para vocês, eu não o recebi, nem aprendi de homem algum. Mas olha aí o verso 12, dizendo a última parte: mas pela revelação de Jesus Cristo. Você percebe que ele está deixando claro aqui que dentro de uma história surge uma nova história. E isso fala muito ao meu coração e deve falar muito ao seu coração. Porque nós podemos ser pessoas de temperamento difícil, nós podemos ser pessoas às vezes movidas por objetivos que nós pensamos estar agradando a Deus e glorificando a Deus e às vezes não estão. Nós podemos ser pessoas às vezes extremamente focadas em interesses próprios, escusos e pessoais, mas todo o nosso foco, ele um dia, ele transforma-se de uma forma radical. Porque o Senhor é o Deus que aparece na história que temos para construir em nós uma nova história.
Essa nova história de Paulo inclui, no mínimo, aqui 5 pontos, e eu, na verdade, não vou destacá-los aqui já nesse primeiro ponto que eu estou falando. Mas eu quero destacar apenas 2. Primeiro, um homem que se sujeita ao tempo. E o tempo que eu falo aqui não é o Cronos, esse tempo que a gente vive, mas ao Kairos, ao tempo de Deus. O que para mim, eu penso, era algo muito difícil para Paulo. Por quê? Porque ele é alguém que recebeu, preste atenção na expressão que ele diz no verso 12, a revelação de Jesus Cristo. Só que quando ele recebe essa revelação, ele já é um homem extremamente instruído no Pentateuco. Quando ele recebe essa revelação, ele diz: eu aprendi de Jesus. Quando ele recebe essa revelação, eu vou dizer mais, ele diz com as suas próprias palavras: não aprendi de homens, mas com o Senhor. E eu tenho certeza que esse aprendizado, ele foi em uma dimensão muito acima dessa dimensão nossa, humana, terrena e natural. E talvez você pergunte: pastor Jefferson, por que o senhor pensa isso? Se você considerar a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12, quando Paulo fala do homem que ele conheceu, e ele disse em Cristo, que se no corpo ele não sabia ou fora do corpo, teve grandes revelações e experiências com Deus, e ele diz que esse homem foi arrebatado ao paraíso, ao terceiro céu, e ele foi arrebatado, ele diz depois, ao paraíso. E a ele foram mostradas, reveladas, comunicadas, compartilhadas coisas que não são lícitas dizer aos homens. Ele não está falando de outra, ele está falando dele mesmo. A questão que eu considero aqui é como Paulo desce do terceiro céu. Porque se ele é arrebatado até lá, se ele vive uma experiência que abre a porta da graça, dos céus, que revela a dimensão do trono e da glória de Deus, como é que ele volta? Ele volta como um homem totalmente preparado para fazer o que ele, em Cristo Jesus, foi chamado para fazer. Viver a salvação e revelá-la todos os dias na sua prática diária de vida, como cristão e como apóstolo de Jesus. E segundo, ser um pregador do Evangelho fora do comum, um plantador de igrejas fora do comum, um missionário fora do comum. Agora, quando ele volta com tudo que ele tem de revelação, ele diz isso aqui que me deixa assustado. Veja no verso de número 16 e 17. Ele diz que Deus achou por bem revelar o seu Filho nele, para que pregasse o seu Filho Jesus, ou anunciasse Jesus entre os gentios. E ele diz: não consultei a carne e nem o sangue. Verso 17. Nem subi a Jerusalém, para me encontrar com os que antes de mim eram apóstolos. Preste atenção. Quando Deus decidiu revelar, ele fala da revelação no verso 12. Ele cita a revelação da segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, a partir do verso de número 7. Ele cita essa revelação, mas ele diz no verso 17 isso: nem subi. Foi revelado Jesus para mim.
Foi revelado Jesus em mim. Foi revelado a missão de Deus em mim. Foi revelado o plano de Deus em mim. Mas eu não subi. E aí ele diz, eu não subi. E não subiu por quanto tempo, Paulo? Por 7 dias? Por 21 dias? Por um mês? Ele diz no verso 18. Por 3 anos. Nós devemos considerar que entre a revelação de Jesus para Paulo e a liberação para a vida de Paulo, para anunciar o que ele tinha que anunciar, custa mais tempo do que isso aqui, tá certo? Custa bem mais tempo do que isso aqui. Alguém cita aí um período de uns 14 anos, mas considere que Paulo está dizendo, eu não subi. E quando ele diz eu não subi a Jerusalém, ele está dizendo eu não fui ao encontro de Pedro, de Tiago, de João, dos apóstolos de Jesus. Ele diz, eu fiquei em uma geografia, lidando com o tempo, aguardando o tempo, esperando o tempo. É por isso que eu disse que para mim, isso aqui choca. Isso aqui me deixa, ao ler, pensativo. Porque como é que você desce de uma experiência no terceiro céu, extremamente preparado, depois de ver Jesus no caminho, depois de receber o impacto de Jesus na casa, e depois de aprender com Jesus no céu, você consegue aguentar 3 anos esperando? Paulo está dizendo para mim aqui, Jefferson, e dizendo para a gente, igreja, eu tinha aprovação de Deus no meu chamado. Paulo está dizendo, igreja, eu sabia qual era o propósito de Deus através de mim, porque todos os dias eu estava em Jesus e Jesus em mim. Igreja, eu estava ciente de que se eu fosse, muitos sinais e muitas coisas aconteceriam. Porque eu sei o que eu vivi com Jesus no caminho, na casa, no céu. Mas eu tive que aprender a esperar o tempo. E com tudo que eu tinha na bagagem, Deus me segurou em um lugar. Isso aqui é tremendo, porque a gente recebe coisas de Deus na vida e se depender da gente, a gente já entra executando, realizando, fazendo. Paulo espera um período de tempo. 3 anos para ir a Pedro. 14 anos praticamente ao todo para ser aquele que chega a ser reconhecido. Por quê? Porque onde ele chegou e onde ele chegava, 2 sentimentos tomavam conta das pessoas. O primeiro de medo, um medo extremo, porque lembravam do passado dele. E o segundo, para alguns, um sentimento de gratidão e de espanto. As pessoas ficavam perplexas, porque ao olharem para ele diziam, que transformação extraordinária. É por isso que para ir, é por isso que para avançar, ele inclusive, diz a Bíblia em Atos 9, precisou da ajuda de Barnabé logo de início. Depois teve como companheiro a Silas, mas antes Barnabé, o filho da consolação, que foi um instrumento usado por Deus para colocar, eu diria, claro que foi o Espírito Santo que fez, mas para colocar Paulo no ambiente da igreja institucional naqueles dias.
para que ele tivesse aceitação, para que ele fosse recebido, para que ele tivesse a atenção quanto ao que ele tinha para testemunhar. Mas ele diz, antes de tudo isso acontecer, de chegar mãos que se estendessem para me abrir as portas, antes que chegasse a mim as oportunidades de viver as coisas de Deus que eu tive por revelação da parte de Jesus, eu tive que esperar. E aqui como é que eu posso aplicar isso à minha vida e à sua vida? Fazendo uma pergunta, será que eu tenho conseguido esperar? Será que você tem conseguido esperar? Ou todas as coisas que você já recebeu, que te convencem que você está preparado, elas te dizem, não espere mais nada, haja. Paulo está mostrando para mim que Deus cumpre as coisas no seu tempo, gente. Gente, eu estou falando do apóstolo Paulo. E ele está dizendo, Deus me colocou no forno. Deus me colocou no fogão a lenha. As pessoas mais antigas lembram disso. Deus me colocou para beber água no filtro de barro, com 2 compartimentos. Colocava água em cima, para chegar embaixo dava trabalho. Eu fico chocado porque eu entendo Deus segurar pessoas por um tempo, porque Ele precisa prepará-las. Mas quem está dando testemunho aqui, ele já estava preparado, ele recebeu a revelação. E ele diz, era para pregar, e já sabia da missão, já sabia do propósito, estava ciente de tudo, estava pronto para ir. Mas Deus segurou. Deixe-me aplicar isso aqui de uma forma bem prática, porque existem portas que Deus demora, mesmo sabendo que eu e você somos capacitados para elas. Deus demora a abrir. Você diz, Jesus, eu tenho habilidade, capacidade, o Senhor me capacitou, o Senhor me habilitou, eu podia estar aqui, podia estar ali. E a gente fala isso com Jesus. Hoje pela manhã, conversando com ele em oração no meu cantinho, eu dizia algumas coisas sobre isso. Porque você vai considerar todo o tempo que ele usou para te formar, para te fazer alguém, para te preparar, para te capacitar. Houve estudo, houve empenho, houve dedicação, houve leitura, houve esforço, houve tudo. Mas parece não abrir, parece que o sinal nunca fica verde para você. Deus nos segura mesmo depois da preparação por um tempo. Pastor, quais as razões disso? Eu poderia dar aqui as minhas opiniões, ou poderia, olhando para a Bíblia, usar aqui inúmeros personagens e dizer, olha, com base neste nós podemos entender isso, com base naquele podemos entender aquilo. Só que cada um tem um chamado específico, cada um tem uma obra específica, cada um tem uma experiência pessoal específica, e a obra de Deus com cada um é muito singular. Eu diria logo para você, eu não sei. Mas existem razões muito fortes em Deus para não deixar ir quem já está preparado. Mas se você diz, ainda forçando, vamos supor que você está dialogando comigo aqui, e você diz ainda forçando, mas me dê alguma razão, alguma explicação. Eu chamaria você para olhar a Arca de Noé. Porque ao olhar, oh Jesus, a Arca de Noé, ele já está junto com a sua família ali dentro. Passa-se um período de tempo. E diz a Bíblia que é um período longo. Noé já está cheio de expectativas de colocar os pés em terra firme. Ninguém aguentava mais ficar naquela arca, humanamente falando, quanto à paciência, enfim, a tantas outras coisas.
A Bíblia não descreve os relacionamentos de dentro da arca, mas como eu e você convivemos como igreja, a gente sabe mais ou menos como era dentro daquela arca. Um olhando para a cara do outro. Então Noé decide abrir uma janela. E diz a Bíblia, em Gênesis 8, que ele toma um corvo para soltar. E ele solta o urubu, o corvo. Porque muita gente, ao ler, pensa que ele soltou primeiro uma pombinha, mas não foi. O texto diz que ele solta um corvo. E a pombinha, que depois seria solta, estava na mão dele e estava com ele dentro da arca. É aqui que eu parei. E você diz, pastor, que relação tem a ver isso com o tempo de espera de Paulo? Bom, Paulo para mim é essa pombinha. Quando ele está falando aos Gálatas, ele está fazendo uma defesa. Quando ele fala aos Coríntios, ele está fazendo uma defesa do seu apostolado, porque tinha gente querendo desconstruir. E sabe quem eram esses? É os corvos que saíram primeiro. Por que os urubus estão voando? E Deus segura as pombinhas na arca. Se a pombinha, ela tinha fama de ser mensageira já naqueles dias, por que Deus segura as pombinhas? Eu, como disse que daria no mínimo uma opinião aqui com base no texto bíblico, eu vou lhe dar uma opinião. Eu já ensinei isso em outro momento, vou falar de novo aqui. Deus quer evitar que a gente se arrebente como os urubus vão se arrebentar. Porque não é o fato de alguém ter saído na sua frente, não é o fato de alguém ter chegado primeiro que alguém está bem. A Bíblia diz que o voo do urubu foi sem resultados nenhum. Deus te segura, porque Ele não quer que você quebre a cara. Deus te segura porque Ele não quer, usando uma linguagem aqui bem nossa, sertaneja, nordestina, ou do Nordeste. Deus não quer que a gente coloque os carros na frente dos bois. A Bíblia diz que a bênção de Deus atrasa ao precipitado. Todas as vezes que você diz, eu estou pronto e vou, sem consultá-lo, se é o tempo, se é a hora, se é o momento, sem considerar as instruções que Ele te dá, os danos na sua vida podem ser muito grandes. Pastor Jefferson, o senhor já fez escolhas precipitadas e erradas? Já. Valeu a pena? Não. Todas as escolhas que me satisfizeram, me realizaram ou me deixaram como um homem com o coração em paz em Deus, foram aquelas que vieram dentro do plano, dentro do propósito, dentro da hora e debaixo do movimento de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu e você precisamos entender que existe algo que está para além da preparação. É o tempo. Eclesiastes 3 diz que há tempo para todo propósito debaixo dos céus, mas a gente é inquieto, nós somos imediatistas, a gente quer sair do forno muito rápido, mas Deus nos segura, e é por isso que às vezes a resposta que eu preciso num dia ou agora acaba não vindo, porque Deus está dizendo, eu estou permitindo você passar pelo teste da paciência. Os mais antigos cristãos que eu tive a oportunidade de conhecer, alguns terminando suas carreiras e suas jornadas, eles diziam, antes de Deus te levantar, Deus vai te sentar na cadeira da paciência. E quer que eu lhe diga uma coisa? Talvez eu poderia usar aqui outros exemplos, mas eu já tive a oportunidade de, em algumas festinhas,
que a gente fez assim, de comemoração do aniversário de Laura e de Brian, ter a alegria de tomar aquelas bolas de festa para encher. Alguém disse, é tão mais fácil com aquele instrumentozinho que você vai, sabe, Gerson? Mas eu tive que encher, soprando, como geralmente nós fazemos. Eu percebi algumas coisas acontecendo, às vezes escapava e ela... Às vezes ela exigia demais de mim, porque eu soprava, mas parecia que para ela tomar a proporção que lhe era peculiar, custava. Sabe o que era mais triste de tudo aquilo? É que era tão difícil gastar tempo enchendo todas elas. Porque exigia. Tem a hora que você soprava. Mas para estourar, era tão simples e tão fácil. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque Deus não quer homens e mulheres como bola de festa. A gente pensa, porque a festa tem o seu glamour, e quando todo mundo olha para o colorido das bolas e tudo decorado, todo mundo acha lindo. A gente quer estar na prateleira no período de festa. Pode notar o quanto dá de gente nos ajuntamentos em alguns lugares, quando se fala de festividade, porque todo mundo, principalmente quem canta, quem prega, quer o seu espaço para, de alguma forma, apresentar seu trabalho ou se destacar ali. Mas Deus não vai gastar tempo com a gente, sabe? Para a gente estourar. Para a gente aparecer apenas numa parede, decorando, dando cores. É bonito, mas aquilo é só enquanto a festa, depois desmonta. Deus está querendo gente que tenha longevidade naquilo que faz, naquilo que realiza. Eu não sei quem está entendendo essa palavra, mas o Espírito do Senhor, eu sei, está falando conosco. É por isso que demora. É Deus soprando e dizendo, não vou deixar você estourar, nem se perder. Alguém diz, me deixa colocar lá, e ele diz, não, deixa comigo. Mas Deus, por que o Senhor demora a encher? Por que o Senhor demora a tomar a proporção que o Senhor disse que eu ia tomar? Ele sabe as razões. Apenas glorifique o nome dele e exalte o nome dele no tempo da preparação e deixe ele trabalhar aí. Ele está formando seu ministério. Ele está formando sua vocação. Ele está formando você para tempos extraordinários, mas fica com o coração em paz. Se não é tempo de subir, fica onde Ele quer que você fique. Mas em segundo lugar, eu tenho que destacar um segundo ponto com relação a esse testemunho de Paulo, porque primeiro está o tempo, segundo está o espaço que Deus usa. Para que eu passe tempo nele, Paulo diz no verso 17, nem subi a Jerusalém para me encontrar com os que antes de mim eram apóstolos. Aí ele diz assim, mas parti para a Arábia. Aí depois ele diz, e voltei outra vez a Damasco. Mas ele está falando aqui de deserto.
Ele está falando aqui de deserto. E olha que ele diz depois, eu passei 3 anos nesse processo. 3 anos. Olha que tempo de preparação para fazer uma única coisa. Aí você, olhando assim, diz, era para explodir no Brasil, era para explodir no mundo. Aí Deus diz, não, era só para aparecer para Cefas, para Pedro. Você diz, não, aí não dá. Jesus falou que a dimensão do meu chamado tinha a ver com nações, com terras, com povos, com coisas grandes. Jesus disse que ia me abençoar, me fazer crescer, viver, desfrutar, alcançar, chegar. Eu pergunto, porque essa pergunta não é só para você, tá? Essa pergunta é para mim. Será que a gente aguentaria 3 anos no deserto só para ver a cara de Pedro, o grande apóstolo do Senhor, o homem amado também por Jesus? Eu não estou aqui desmerecendo Pedro de jeito nenhum, jamais faria. Eu sei a importância da figura de Pedro na historicidade neotestamentária. Mas eu preciso apenas dizer a você que Paulo passa esse tempo aqui só para ver Cefas. Ele diz aí, depois passados 3 anos de deserto, eu fui a Jerusalém para visitar Cefas. E aí, quando ele chegasse dizendo, olha, Pedro, diga a Paulo, sou apóstolo. Pedro ia olhar para ele e dizer, é o quê? Tu é o quê? Se não queriam reconhecer nele um crente convertido, imagine apóstolo. Sendo que os apóstolos foram chamados por Jesus, escolhidos a dedo. Tem alguém que está começando a entender alguma coisa. Não é possível que você não está pegando essa palavra para a sua vida. Pedro ia olhar para Paulo e dizer, ei, querido, por favor, rua. Não, mas é que Jesus apareceu para mim no meio do caminho e aconteceu. Ananias podia chegar, sabe, dizer, ei, eu sei, viu? Jesus me usou para ele ir lá. Se alguém cala a boca, Ananias. Apóstolo? Salvo sim. Apóstolo não. Por que razão, pastor, o senhor diz isso? Olhe para Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Já estava fechado o grupo. Judas saiu de cena. A igreja já tinha feito lá um sorteio, lançado sorte lá. E apresentaram dois nomes para o apostolado. E caiu na direção de um deles. E esse homem ficou lá. A gente não vê uma obra desse homem depois, mas ele estava lá como apóstolo. Eu não tenho nada dele pregando, nada dele... Tem nada, mas foi escolhido. Aí vem Paulo, que é chamado de 13º apóstolo, entrando numa porta que Deus teve que abrir porque não havia mais porta para ele. Eu não sei quem está entendendo. Deus segurou Paulo 3 anos. Arábia, Damasco, Arábia, deserto. Para o encontro com Pedro. Quando ele chegasse depois de todo esse tempo, não haveria resistência mais. A resistência que se apresentaria da igreja tinha a ver com os gentios e as práticas deles. Isso está em Atos 15, eu recomendo que você leia para você entender essa linha de pensamento. A coisa toma uma proporção e uma dimensão muito maior, gente.
Para encontrar com Pedro, porque Pedro resistiria, Pedro diria, eu não reconheço, eu não acredito, que história é essa de chamado? Chamado só tem aqui, dentro dessas pautas, desses parâmetros, dessas regras, dessas construções, até porque em Atos 1 havia ali um estatuto dizendo o que fazia o indivíduo ser apóstolo. Não dava para ninguém. Eu não seria, provavelmente, pastor no crivo de Pedro. Não, passando pelo crivo de Pedro, porque Pedro diz, olha, para ser obreiro, para ser do ministério, para ser alguém aqui, gente, é o seguinte, tem que ter visto Jesus andando entre os homens aqui e aprendido dele. A gente não andou com Jesus nos dias que ele teve na terra. Então não entrava. Outros também não. Você entende que a coisa estava complicada para Paulo chegar? Se apresentar, aparecer e dizer, olha aqui. Eles disseram, tem que ter visto Jesus morrer, visto ele ressuscitado, ascendendo aos céus. E aí alguém diria, eu não vi, não participei, não sei. Como é que entraria para o ministério? Era difícil. Mas olha que coisa interessante. Deus prepara Paulo durante 3 anos para um encontro com Pedro. E olha o que acontece, verso de número 18. E fiquei com ele por 15 dias. Agora veja que Paulo tinha que passar mais tempo lá, no deserto. Aí você diz, por quê, pastor? Eu vou dizer porque o verso 19 diz assim, ó, porém não vi qualquer um dos outros apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Eu disse, rapaz, eu vi Tiago, mas fiquei com Pedro. E os demais? Ele disse, aí, Paulo, é outros desertos, né? Mas olha o que Deus fez. Deus desarmou o coração para que Paulo ficasse com ele 15 dias. Se fosse de outra forma, sem Deus segurar Paulo no lugar que o segurou, sabe o que aconteceria aqui? Ele teria que ficar uns 3 anos. Debaixo da batuta e da tutela e dizer, só posso pregar agora depois que eu for autorizado pelo apóstolo Pedro. Bastou 15 dias. E aqui a gente precisa entender uma grande verdade. Uma grande verdade. Eu vou parar aqui porque não dá e não posso ir muito longe, gente, tá bom? Vou parar nesse ponto aqui. Prometo a vocês que a gente continua como a segunda parte dessa palavra. Eu vou parar aqui. Escute isso. Quando a porta abrir, você viverá menos tempo para ser liberado para ela do que no deserto. Porque você pode escolher estar nas mãos de Pedro durante 3 anos para ser liberado, ou estar nas mãos de Deus durante 3 anos para ser liberado em 15 dias. Qual a sua escolha? Paulo já diz para a gente, ei, quando eu estava no tempo da provação, eu vou dizer claramente, viu? Não aprendi o que aprendi de homem nenhum, ninguém quis ensinar. Quando ele chegou junto de Pedro, ele chegou como quem sabe já. Claro que com humildade, reconhecendo o apóstolo que Pedro era. Mas você vai ver que ele diz que resistiu a Pedro na cara. Isso acontece por causa de algo que acontece ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, leia depois. Ele sobe no nível, você entende? Porque o tempo de formação na mão de Deus é muito diferente do tempo de formação na mão dos homens. Deus te prova para provar, os homens te provam para controlar.
lembro, há anos atrás, tudo que eu queria era apenas dar um testemunho sobre Jesus. E eu comecei tendo algumas oportunidades com 3 meses já na igreja. Talvez pelo fato de que eu fui me dedicando um pouquinho mais ao evangelismo, a tudo que era feito na igreja, quanto à oração, tudo. Ou talvez porque algumas pessoas sabiam que eu tinha vindo de palcos, quando eu tocava, né, com meu irmão e alguns colegas em um grupo. A gente saía ali em algumas casas de show em Recife, fazendo aí os nossos shows. E alguém entendeu, disse, olha, vai vir apelos muito fortes, vamos envolvê-lo, vamos pegar esse jovem. A gente consegue identificar que ele tem algo de Deus, uma chamada de Deus. E eu comecei a pregar e fui crescendo ali na pregação e sendo convidado para as outras congregações daquele grande campo. E um dia me chamaram para pregar em um culto. E eu estava muito animado, porque eu decidi aquele dia, debaixo da direção do Espírito Santo, de dar uma palavra que o Senhor pôs no meu coração e que me tocou muito, sobre os 3 jardins de Deus. E eu digo, eu vou pregar sobre esses 3 jardins. E fui pregar. O Senhor teve misericórdia e usou aquela palavra para a edificação da igreja. E pessoas choravam, se emocionavam, outras se alegraram em Deus e receberam aquela palavra. Mas eu fiz uma coisa naquele dia que não era para ter feito dentro daquele núcleo, daquele ciclo, porque não era o costume daquele ambiente. Talvez se eu fizesse isso hoje em alguma outra igreja com uma mentalidade mais aberta quanto a algumas questões, não teria tido problema nenhum. Mas para mim me custou meses sem poder pregar no campo, porque eu convidei a igreja para soltar um beijo para o Jesus que agonizou no Getsemane e que foi a cruz por nós. Eu fui sentenciado no campo. E não reclamo dos meus pastores e obreiros, eu agradeço a eles por isso. Porque aquela proibição era esse tempo da Arábia para mim. Era esse tempo do deserto. Era um tempo em que eu ia ler mais a Bíblia, buscar mais em oração, ir mais para vigílias, ainda que hoje eu sinto o preço de muitas madrugadas acordado, estudando e orando. Mas me proibiram de pregar. Isso não aconteceu comigo uma vez. Alguns ministérios que eu passei, eu tive o desprazer de lidar com o ciúme e a inveja de pastores e obreiros que não conseguiam lidar bem com o carinho que a igreja tinha para comigo, e eu não sei quais as razões. Talvez, deixa pra lá. Talvez eu saiba. Mas era uma pessoa simples ali, sem nada, apenas com o desejo de pregar a palavra. Mas eu passei muito por isso. Aqui, fecha para ele aqui, não deixa ele pregar aqui, tira ele de cena, esconde ele do povo, não convida mais porque o povo gosta muito dele, e se ele pregar aqui, depois a gente fica aí numa saia justa, é difícil e tal. Eu já ouvi tanta coisa, porque muitos deles já sentados comigo em gabinete já abriram o coração, já falaram umas coisinhas para mim. Mas graças a Deus, porque eles foram usados para me colocar nessa Arábia. Porque não seria alguém que suportaria o que eu suportei ao longo dos últimos 10 anos da minha vida se eu não tivesse passado por esse deserto. Eu me lembro, chegou uma mensagem para mim, não foi para o celular, um obreiro veio e disse, olha, o presbítero fulano de tal quer conversar com o senhor. Era o presbítero que tomava conta da congregação onde eu mandei o povo soltar um beijo para Jesus. Uma glória, uma alegria,
A igreja estava muito feliz. Eu não devia realmente ter feito, mas eu era um jovem cheio de amor por Jesus, com o coração pegando fogo, e eu falando da cruz, do sangue derramado e tudo mais, não aguentei. Diga alguma coisa para ele, solte um beijo, um abraço, faça qualquer coisa. E aí eu paguei um preço muito caro, meses sem poder pregar naquela região e naquele lugar. Meses. Me pararam. Eles deviam também se auto-pararem por uma série de coisas que faziam, mas nunca se paravam, paravam a gente. E quando aquilo aconteceu, eu me lembro que alguém chegou para mim e disse para mim assim. Eu estava, o obreiro já tinha falado e alguém disse para mim, olha, se você puder, vai lá em casa hoje. E era o presbítero da congregação. E ele disse, vai lá em casa. E eu fui. Na minha inocência, na pureza do meu coração, fui considerando que não tinha nada demais. E aí ele chegou, sentou comigo de forma paciente, tranquila, mas com coisas no coração que, pelo discernimento que o Espírito Santo tem me dado, dava para perceber o que é que estava por trás daquela história, até porque quando ele me chamou eu já tinha vindo de desertos também. E ele disse uma coisa para mim, eu fiquei pensativo a partir daquele dia. Ele disse para mim que ficou sabendo do que eu fiz no culto, e aí deu aquela repreensão, mas com tranquilidade, uma certa tranquilidade, diferente de outros que agiriam e agiram de forma diferente. Mas ele disse para mim assim, olha, que você tem algo de Deus para viver em um chamado é inegável. Que o que Deus te deu é muito peculiar e particular é inegável. Que é diferente é inegável. Mas eu quero lhe dizer que eu quero que você fique mais perto de mim, porque eu vou lhe lapidar. E essa expressão parecia assim, olha, vou te treinar a princípio. Mas no decorrer do diálogo eu percebi que tinha a ver com esse sentimento de assumir o controle para me dizer tudo que eu não devia fazer. Porque portas possivelmente poderiam ser abertas, mas eu creio que não se abririam. O objetivo era manter debaixo de um cabresto, só porque eu mandei a igreja soltar um beijo para Jesus. E eu agradeci a ele aquele dia e disse, está tudo bem, fui para casa e fui orar. E eu senti que tudo daquele diálogo se descortinou pelo entendimento da palavra e do Espírito que veio ao meu coração. E quando aquilo veio ao meu coração, o Espírito de Deus falou algo ao meu coração e aquilo me veio forte ao entendimento. Porque eu descobri naquele dia, a partir daquele dia, que quem nos lapida é Deus. Você pode ser treinado por homens, mas é o oleiro que trabalha com você como vaso. Nas mãos dos homens, eu passaria anos para ser liberado. Nas mãos de Deus, você passa anos para ser liberado. Mas quando vai, em 15 dias, Ele resolve. Qual a sua escolha? Nas mãos de quem você está ficando nesse tempo de preparação? Nas mãos de quem você está ficando neste tempo de preparação? Nas mãos de quem você quer estar nesse tempo de preparação? Nesse lugar de preparação? Nestes dias de preparação? Reflita e responda para você mesmo. Nas mãos de Deus ou nas mãos de homens? Deus vai te liberar para um tempo novo. E o que não chegou há muito na sua vida, chegará como oportunidade. E você vai se alegrar, porque o Senhor, Ele é na tua vida.
Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus. Querido Deus, nós estamos no 5º dia da nossa semana do clamor. E eu quero te agradecer pela alegria e o privilégio de poder, meu Deus, orar com os teus filhos, pelos seus lares e suas famílias, pelas suas casas. Muito obrigado pela tua palavra que trouxe ao nosso coração entendimento. Muito obrigado pelos teus planos e os teus desígnios. Muito obrigado pelo teu cuidado e o teu amparo. Muito obrigado pelas tuas mãos estendidas sobre as nossas vidas. Continua cuidando de nós. Continua trabalhando por nós. Continua operando, Senhor, através de nós. Nós somos pequenos, limitados, falhos, não somos nada. Tu és tudo. E é no nome do teu Filho Jesus que eu te peço, tenha compaixão e manifesta, Senhor, a tua graça sobre cada coração. Que os teus filhos vivam todo o bem do Senhor e sejam acolhidos e amparados em todo o tempo. Abra a porta dos céus sobre eles. Libere vida sobre os teus filhos, graça sobre os teus filhos, favor e mais favor sobre os teus filhos. E concede, Pai, um mês de fevereiro abençoado, cheio da tua graça, do teu cuidado, da tua proteção e do teu amparo. Os teus filhos desfrutem de tudo que está no teu coração e de tudo que o Senhor estabeleceu para a vida de cada um deles. Que em nome de Jesus, aonde houver um coração que te ama, Senhor, tu abras as portas que estão fechadas há muito e aquelas que estão abertas, que o Senhor abra ainda mais, para que os teus filhos glorifiquem o teu nome e possam dizer: Deus me preparou para este tempo. Ajuda-nos, porque o Senhor nos segura para nos liberar. E eu não sei como será e quando será, mas eu sei que quando chegar a hora, muitas alegrias os teus filhos vão viver, cada um de nós vamos viver. Por isso, Senhor, abençoe-os grandemente, preciosamente, gloriosamente, e faça os teus filhos viverem coisas preciosas. Obrigado por aqueles que o Senhor usou e usa, muitas vezes, Pai, para treinar, e muitas vezes para fazer algumas coisas, mas faz da tua graça, do teu favor, uma grande bênção sobre a vida deles. Abra os céus sobre eles, encha-os de graça, renove-os, proteja-os, ampare-os, faça-os viver grandes coisas, Senhor. Nós te pedimos neste dia que este mês, a partir dessa semana do clamor, ele traga, Senhor, vitórias às mãos dos teus filhos, que cheguem recursos, que cheguem provisões, que o Senhor multiplique nas mãos dos teus filhos as tuas bênçãos, mas que o Senhor os favoreça em tudo e em todas as coisas. Senhor, abre os céus e dá aos teus filhos a cada dia a oportunidade de crescerem, de desfrutarem de todo o bem que o Senhor tem. Guarda-os, sustenta-os, segura-os, no nome de Jesus Cristo, e os faça viver, Senhor, grandes vitórias nesse mês de fevereiro. Eu oro assim, peço assim, clamo assim, creio assim. Tu podes, tu tens, tu fazes, para a glória do teu nome, para o louvor do teu nome, para a exaltação do teu nome. Fica conosco, esteja conosco, trabalha conosco e faz-nos viver para a tua glória
grandes coisas neste mês de fevereiro. Que as portas se abram, que venha saúde sobre todos nós, que venham bênçãos sem medida e infindas sobre a nossa vida, e que o nome de Jesus Cristo de Nazaré seja glorificado uma vez mais. Seja assim, para a glória de Jesus, para o louvor de Jesus. Amém, amém e amém. Que seja assim, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos que estiveram conosco e estão sempre orando por nós. Continue, nós estamos orando por você. Eu passei aqui do meu tempo permitido mais uma vez, mas orem por nós, tá bom? Que o Senhor continue nos sustentando para a gente continuar fazendo nosso trabalho com amor e alegria. Que você seja um parceiro, uma parceira desse trabalho conosco, deixando o Espírito Santo usar seu coração com amor e carinho, para que a gente possa continuar sempre avançando. Contamos com você, tá bom? Com suas orações, com sua ajuda, com seu apoio, para todo o ministério e todo o trabalho. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.